Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Deus Jeová e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Venho através desse vídeo falar sobre o vinho que fala a Bíblia, né? O vinho de Jesus. Venho através desse vídeo desmascarar algumas doutrinas evangélicas que adulteram a palavra de Deus, dizendo que o vinho de Jesus não continha álcool, né? E eu, através da Bíblia, através de versículos bíblicos, de versículos da palavra de Deus, eu comprovo que o vinho da Bíblia, o vinho de Jesus, continha álcool. Muitas religiões, muitas falsas doutrinas, mesmo evangélicas, adulteram a palavra de Deus, dizendo que o vinho de Jesus era suco de uva. E através de estudos, um pequeno estudo que eu fiz aqui, eu vou provar que não é verdade. Que o vinho deixado por Deus, o vinho de Jesus, ele continha álcool. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Em Gênesis 9, 20, uma passagem da Bíblia que começa por Noé. Eu vou começar a ler o texto bíblico e vou comentar o texto e as falsas doutrinas. Gênesis 9:20 diz: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. As falsas doutrinas diz que da vinha sai o suco de uva. Pois da vinha sai o vinho. A vinha é a plantação de uva. Então, da vinha sai o vinho. As falsas doutrinas dizem que da vinha sai o suco de uva. Então, vou para o versículo 21, complementando o 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Versículo 21. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio da sua tenda. Descobriu-se aqui diz que ele ficou nu no meio da sua tenda. Ou seja, ele embriagou-se, ficou nu dentro da sua tenda, que é dentro da sua casa. Complementando no 22. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Versículo 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Ou seja, Noé, foi lavrador, plantou a vinha, fabricou o vinho, que não é suco de uva, embriagou tanto, que chapou o coco tanto, que ele ficou bêbado, embriagou-se feio, né? Que chegou, tirou a sua roupa e andou pelado em casa. Ele embriagou-se, era homem de Deus. Não que
eu estou incentivando o pessoal a embriagar, né? Que embriaguez é pecado, segundo a palavra de Deus. Mas eu estou expondo um acontecimento bíblico e provando que da vinha tira vinho e não suco de uva, como diz muitas falsas doutrinas. Certo? Complementando o Antigo Testamento e indo para o Novo Testamento, em Efésios 5:8, 5:18, Paulo diz, Santo Paulo, não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se o vinho é suco de uva, como que embriaga? Então, aqui é a segunda prova no Novo Testamento que o vinho continha álcool. Na terceira Timóteo, em 1 Timóteo 5:23, a palavra do Senhor, através de Paulo, Santo Paulo, é uma carta escrita de Paulo para Timóteo, em que ele diz, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, não bebas só águas, mas também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ou seja, há 2000 anos atrás, Paulo já sabia que o vinho era benéfico para a saúde, o que hoje é comprovado por médicos e pela ciência. Certo, irmãos? Então, o vinho continha álcool. O vinho de Jesus, o vinho de Noé e o vinho que é pregado na Bíblia. Só que é pregado, não embriagueis com vinho, que é o pecado. Mas a Bíblia fala não tomar vinho. A Bíblia não fala para não tomar vinho. A Bíblia fala não embriagueis com vinho. Aí nós vamos, né? O vinho de Jesus. Jesus transformou água em vinho na festa. Agora, Jesus incentivou o povo a se embriagar? Não. Era uma festa, Jesus transformou água em vinho. Quem tem que controlar o seu pecado? Cada um tem que controlar o seu pecado. Não é? Jesus pregava a palavra de Deus. Jesus não controlava o pecado de ninguém. Então, quem tem que controlar o seu pecado é você. Você que não tem que se embriagar. Só que o vinho daquela época tinha uma diferença. Jesus ainda falava sobre Paulo, sobre João. Eu não lembro o versículo agora, mas Jesus falava, veio João, que não bebia e não comia, e vocês não aceitaram João. Aí veio eu, que bebo e como, e vocês também não me aceitaram. Né? Por que Jesus falou? Porque ele bebia o vinho, né?
O vinho de Jesus continha álcool. Só que acontece, Jesus, como diz os médicos, uma taça de vinho no almoço é benéfico à saúde. Como Jesus fazia. Ele tomava uma taça de vinho e comia o pão. Ele não se embriagava e tinha benefício para a sua saúde. Só que tem uma diferença do vinho, né, de antigamente, da época de Jesus, para o vinho de hoje. A diferença é que o vinho de Jesus naquela época era em média 3%. O vinho de hoje contém 10, 11% de álcool. Primeiro, o vinho daquela época era uma fermentação natural. Eles colocavam, na Bíblia fala, diversas vezes eles colocavam, se eu não me engano, eles falam sobre lagar, né? Eles colocavam vinho dentro da bacia, isso já foi mostrado muitas vezes na televisão, quem vê televisão já viu isso aí muitas vezes, colocam o vinho na bacia e ficam pisando no vinho, pisando as uvas, como que eram feito o vinho antigamente. Aí pisa-se a uva e deixa a uva lá. Aí tem aquela fermentação natural e faz-se o vinho. Era uma fermentação natural. Hoje os vinhos são fabricados em indústrias. É outro tipo de fermentação, né? E em segundo, outra coisa. As uvas daquelas épocas, da época de Jesus, eram outros tipos de uva. Porque o que traz o álcool para o vinho é o açúcar. E as uvas da época de Jesus, nunca que elas iam ter a qualidade das uvas que tem hoje. Né? Que as uvas, uma super produção de uvas hoje, né? Super adocicadas. Então, o teor alcoólico é aumentado através do açúcar que contém nas uvas hoje. E em terceiro, há uma força oculta por trás da fabricação do vinho, que eles aumentam a dosagem alcoólica também do vinho, para estimular o vício das pessoas, para se vender mais e lucrar mais, né? Então, meu irmão, espero que esteja esclarecido que o vinho bíblico de Jesus, de Deus, continha álcool, né? Só que hoje tem se adulterado até a palavra de Deus. Hoje as grandes igrejas, as grandes religiões, elas produzem as suas próprias Bíblias, né? E eles estão adulterando as escrituras, de acordo com as suas doutrinas, de acordo com o que eles pregam. Então, dependendo do contexto da Bíblia, eles falam: plantou-se uma vinha e fez-se suco de uva. Não se fala mais plantou-se uma vinha e fez-se o vinho. Então nós temos que tomar muito cuidado com quais Bíblias que nós compramos hoje e com quais doutrinas que nós escutamos, quais religiões nós seguimos. Temos que tomar muito cuidado, porque existem muitas falsas doutrinas, principalmente as evangélicas, que pregam mentiras e enganam a muitos, com o intuito de levar a sua alma para o inferno. Espero que esteja bem claro
que o vinho de Jesus continha álcool. Que todos estejam na paz do nosso Senhor Deus Jeová e Jesus Cristo. Amém.